Oi, gente! Que prazer estar com vocês aqui novamente no nosso podcast, em mais um episódio do De Frente com Elas. E hoje, recebendo aqui uma influencer digital, uma querida, Estela Gabriela. Seja bem-vinda, Estela. Oi, meninas, muito obrigada. Obrigada, público. Estela, a gente tem que começar já perguntando, né? Como é que começou essa sua carreira aí de digital influencer, né? Porque a gente sabe que hoje todo mundo quer ser digital influencer, né? Mas Estela Gabriela só tem uma. Como é que começou? Foi algo que você pensou ou foi natural? Como é que foi isso? Isso foi há muitos anos atrás. Eu comprava os meus recebidos. Então, eu ia na loja, acho que o povo da loja falava assim, que menina doida. Porque eu ia lá, comprava uma roupa, comprava uma maquiagem e colocava lá nos stories. Gente, olha o que eu ganhei, olha isso, olha aquilo outro. E marcava a loja, assim. Acho que a loja realmente olhava e falava, que menina doida, não? Porque eu não dei nada para ela e ela tá marcando, né? Mas tudo começou lá atrás. Eu era gordinha, né? Eu já tive várias fases de emagrecimentos e uma hora a gente vai falar só sobre isso. Mas eu era bem gordinha. E aí eu trabalhava na Ousadia. E a Gi, do Espaço, foi lá um dia e eu tava meio mal, meio depressiva. Eu trabalhava num resort já, no Royal Palm Plaza. A Gi que você falou é da Herbalife. É. A Gi. Aí ela foi lá um dia... E a Vanessa estava lá, e a Vanessa falou assim, ô, Gi, por que você não emagrece essa menina? Eu olhei assim e falei assim, mas quem disse que eu quero emagrecer? Tipo, tô tão feliz aqui no meu mundinho de açaí todo dia. E aí ela pegou e falou, não, vai, mete a cara. E nisso eu trabalhava no Royal Palm Plaza. Lá eu já conhecia alguns famosos, né? Então, naquela época, se você tinha 5 mil seguidores, você já era, nossa, uau, entendeu? Já era, vamos supor, os 500 mil de hoje. Então, o pessoal ficava, Estela, faz um Instagram. Os influencers sempre estão ali, sempre estão com você. E eu, na recreação, sempre tive essa desenvoltura de estar com a galera. E o pessoal me marcava às vezes e eu ia ganhando seguidores lá, mas eu não sabia ainda o que fazer com aquilo, né? E aí uma amiga minha lá do hotel falou, não, você é sua assessora. E aí ela mandava mensagem para os outros. E assim foi indo, assim, bem nada com nada. Aí passou, aí a Gi teve esse dia, né? Aí a Gi falou, não, eu topo. Aí eu olhei assim, né? Eu olhei pra Vanessa, tipo, tá, vocês topam, mas vocês perguntou se eu quero. E aí, beleza, eu fui. Comecei a fazer ali uma semana, só que assim, fiz do meu jeito, toda relaxada, nada de, né, levar a sério. E aí, quando eu comecei a fazer, eu pensei o quê? Eu falei assim, pô, isso vai ser bom pra mim também, né, na internet. Meu processo de emagrecimento, as coisas ir fluindo, né? Vamos ver o que vai dar. E ela tinha o Muay Thai também. E aí ela tinha o Muay Thai e tinha o espaço, né? E eu comecei a fazer os dois. Quando chegou na primeira semana, eu peguei e fui pesar. E aí, nada com nada. Aí ela sentou comigo e falou assim, olha, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu falo assim que aquela Gisele, se ela existisse hoje ainda, todo mundo ia se regrar. Porque ela olhou para mim e falou assim, eu não tenho dinheiro para ficar gastando avulso. Então, se você quiser levar a sério, eu tô com você. Senão, a gente encerra por aqui. Menina, aquilo foi um pá, entendeu? Um tapa na minha cara, um choque de realidade. Não só para aquele processo, mas para tudo que eu quisesse fazer. Porque se eu queria ser uma influência, eu queria isso, eu queria aquilo, eu tinha que correr atrás, tinha que fazer acontecer. Você não tinha tempo para brincar, né? E aí eu falei assim, vamos meter a cara então. Em 3 meses, ela me emagreceu surrealmente. Você perdeu quantos quilos nesse primeiro eu não momento? lembro exatamente, não, mas foi tipo o papo de agora, assim, vamos dizer assim. Coisa de mudança mesmo, assim. Eu devo ter foto depois. E eu falei assim, não, é isso aí. E as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Aí eu trabalhava no Royal Palm Plaza. Eu pegava roupa da Ousadia para fazer foto lá. E as coisas foram acontecendo.
Foi indo, foi. Eu trabalhava de funcionária da Vanessa e eu saí de funcionária, comecei a fazer modelagem para Vanessa Olha e as só. coisas foram indo. Aí Eu falo Que que legal. tem situações, né, que é impressionante. Não é a gente que procura, né? Não. O universo é que nos busca. E acho que foi É. isso que aconteceu com você, né? Mas, Já estava assim, escrito nas agora estrelas. você falando disso, eu só tenho que lembrar uma coisa que eu não posso esquecer nunca. Lá atrás, quando eu pedi a fama, quando eu pedi... não que eu sou famosa, tá, gente? Ainda assim, não sou a famosa, né? Mas quando eu pedi esse reconhecimento e tudo mais, não foi nada pra mim. Quando eu pedi para Deus. Olha que Falei, lindo. Deus, eu quero fama, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque eu tava na igreja uma vez, eu lembro certinho, assim, joelhei falando com ele. E falei, eu quero isso, mas eu quero isso pra você. Eu quero fazer pra você. Eu, Só que eu desde assisto, então- Gente, que eu lindo. assisto o seu conteúdo. Eu assisto e eu acho muito bonito a forma com que você trabalha, porque você leva muita leveza, você é muito espontânea, né? Essa parte que você não cria um personagem, você é você mesmo, e você leva sempre a palavra de Deus, né? E eu acho que isso é muito importante nos tempos que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão em busca de uma referência, né? E eu falo que influenciar é um ato de responsabilidade, porque você acaba sendo um líder ali, uma liderança positiva ou negativa. E as risadas da Estela Gabriela Sim. não existe igual. Sim. Mas eu falo pra você assim que de todos esses anos, do início até agora que de fato eu tô fazendo o que Deus quer. Olha que lindo. Porque por muito tempo eu tentei, e não... E dentro disso, Estela, fala um pouquinho para nós, qual tem sido o seu maior desafio nessa sua trajetória agora, né? Você está com quantos mil seguidores? 158 mil. 158 mil pessoas sendo influenciadas por Estela Gabriela. Qual que é o seu maior desafio, Estela, hoje? Hoje eu acho que, assim, destravar de tudo que eu me travei, né? Porque eu tive anos que eu parei, ano que eu me foquei em uma coisa que não era aquilo. Então, hoje eu tô, assim, me descobrindo. Acho que de todos os anos que eu passei, agora eu tô sendo realmente, acho que quem Deus quer que eu seja. Tanto ali na internet, quanto na rua, quanto em qualquer outro lugar. Então, acho que agora é mais esse destravamento, destravar a mente, destravar o medo, às vezes, a ansiedade de será que vai, será que não vai. Então, agora é só mais deixar levar, na leveza e na... E aproveitando que você falou sobre Deus, o que Deus quer, eu vou até tirar meu óculos aqui, gente, só um minutinho, vou ter que abrir uma parte para vocês. A Estela teve uma situação esses dias que nos emocionou muito. Ela postou um buquê de flores e falando que era um momento muito especial, que era uma resposta de Deus na vida dela e tudo mais, e falou que depois ela contaria aquilo. Quem conhece a Estela já imaginou mais ou menos o que seria, mas foi uma coisa tão linda. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Estela. O buquê, na verdade, com tudo que tem acontecido, eu sinto que Deus tem me separado, né? Então, Ele tem me separado para fazer aquilo que Ele quer, de fato, fazer na minha vida. Então, o buquê foi um dos momentos em que eu estava pedindo respostas para Deus, e uma das respostas era se o Gerson era ou não era, né, para a minha vida. E aí, ali, eu conversei com Deus em pensamento, porque a gente sabe que o que a gente fala, né, qualquer um escuta, então... Sim. Então, em pensamento, eu falei com Deus, e ali Deus ouviu cada detalhe, porque eu pedi detalhes. Eu não falei só que eu queria um buquê. Eu falei que eu queria um buquê com rosa vermelha, isso, aquilo. E eu mentalizei a forma que eu queria o buquê. Até os detalhes. Até os detalhes. Nossa. É o Deus de É detalhes. Deus, é o Deus de detalhes. Deus é o Deus, né? Deus é Deus de detalhes. Impressionante. E em algum momento desse, eu falo, você hoje é uma figura exposta, né? Você dá a sua carinha ali na internet a todo momento. E a gente, quando a gente se expõe, a gente tem que estar preparado para as críticas, tanto positivas quanto negativas. E como você, Estela, lida com essas críticas, às vezes não tão legais? Então, eu nasci no Instagram com isso, né? Com haters.
Só que hoje eu entendo o que é um hater e hoje eu entendo o que fazer com o hater. Antes eu não entendia, então eu já fiquei mal por causa de hater, eu já fiquei depressiva por causa de hater. Eu já quis parar e já parei por causa de hater, por conta de falas, inclusive de mulheres. É uma coisa assim muito sobrenatural. Falar assim, coisas que pesa, que machuca, que dói, né? E por incrível que pareça, desde sempre, o meu público foi mais do que 70, 80% mulher, sempre. Então, ao mesmo tempo que tinha as que criticava, tinha que as que estavam ali. E eu fui levando assim, o que eu aprendi. Por um tempo, eu não olhava por nada direct e nem comentário. Então, peraí, você já pensou em desistir? Já desisti Você já desistiu Já. até por conta... disso também. Gente, E é o que a gente sempre fala, né? mulheres não apoiam mulheres? Mulheres julgam mulheres? Olha, por muito tempo foi assim. Vamos se dizer assim que hoje assim, se eu leio algum comentário que não é legal ou alguma coisa no direct que não é legal, eu nem respondo e finjo que não vejo, né? Mas por muito tempo eu precisava até de alguém para abrir, para eu não ver, para eu não me ferir. Meu Olha Deus, isso. Isso é muito forte, né? É. Muito forte. É o que Hoje a gente eu- sempre diz. Que a Hoje eu- mulher, ela não apoia a mulher. Hoje eu dou graças a Deus que a maior procura no meu Instagram são mulheres querendo um conselho, uma ajuda. Eu acredito que Deus tem separado já. Eu assisti um vídeo seu, eu falo assim, gente, vocês já assistiram alguma coisa na internet? Você nem conhece, não sabe da situação. Quando você se vê, você está chorando. Ali, sem saber. E eu sou muito assim. Eu assisti um vídeo da Totalmente da assim. Estela, do buquê, eu chorei. Falei, gente, tô chorando, nem sei o que vai acontecer. E um vídeo que você fez recentemente agora das mulheres, que eu também me peguei chorando, aonde você vai ao shopping e você... A moça do balcão sai, te dá um abraço e você declara a bênção sobre a vida dela. Eu achei muito bonito isso daí, né? Então, olha a responsabilidade que nós, enquanto pessoas, tem na vida das pessoas. Às vezes, é uma palavra, é um abraço, não são nem outras coisas, né? Aquele dia foi o dia ainda que eu fui lá em vocês, Sim. né? Que eu Foi, queria sim. levar uma coisa assim diferente mesmo para as mulheres, né? Para elas entenderem o que a cidade disponibiliza, né? Para elas. E para vocês verem assim, foi uma coisa assim tão natural que eu fui para fazer uma brincadeira e Deus me levou para orar por ela. E não foi só ela, viu? Naquele dia teve outras pessoas. Inclusive, ontem no evento, a gente estava em um evento junto e eu fui em outro evento. E mulheres me encontraram, mulheres choraram na hora que me abraçou, falando da minha história, do que Deus tinha falado com elas. Então, é sobre isso agora. A minha vida é sobre Deus, não é mais sobre a Estela. Ô, Estela, e você já chegou a ser do mundo? Você teve uma conversão? Como foi isso? Ou você já nasceu em berço evangélico? Não. Eu nasci num berço católico, na verdade. E aí eu fui Conheci Jesus, né? Que a gente fala assim, né? Conheci Jesus. Sim. De fato, de verdade. Aquilo entrou dentro de mim. E eu tinha o quê? 18, 19 anos, acho que era. E um resumo breve, né? Eu era noiva, então eu tive uma comunhão ali com Deus, uma coisa assim bem, né? E aí ele faleceu. E aí, quando passou isso um tempo, eu desviei. Só que nessa de desviar, Deus ainda falava comigo na balada, falava comigo nos lugares. Então, ele tinha ainda esse temor, né? Ele ainda estava querendo ali habitar em mim. Ele cuidou de você Só o que por um todo. tempo eu falei que não queria mais. É como se eu tivesse olhado para o lado e falado, Espírito Santo, sai. E aí ele saiu, Porque né? você gerou uma revolta quando perdeu esse Não noivo. por isso, acho que foi várias coisas, sabe, que juntou. Algumas coisas que aconteceram. E aí, depois de um tempo, eu fui voltando. Só que assim, eu falo, digo e repito. Se você permaneça, não desvie. Porque voltar não é para qualquer um. Sim. Deus tem os escolhidos, assim. Sim. Porque voltar é complicado. Não é uma coisa que é brincadeira. Ô, Estela, você como mulher hoje, né? Entrando um pouquinho no campo das mulheres, como a gente já iniciou na nossa entrevista. Qual que é o maior desafio hoje, você enquanto influencer, vê nessa questão do feminicídio? Como é difícil para as mulheres saírem deste ciclo, né?
E como que você lida com isso? Como que você enxerga essa deficiência desse sistema, dessas mulheres que não conseguem se livrar? Porque muitas vezes elas querem, mas elas, por um tempo, só quando elas são agredidas, elas vão, registram um boletim, mas passa 2 dias, elas já se arrependem. Elas chegam e falam assim, eu só quero dar um susto. É que assim, eu já passei por relacionamento abusivo. Então... Meu Deus, você é mulher? Quantos Já anos passei você por tem, tanta Estela? coisa nessa vida. Quantos anos você tem? 31. Jesus. É que Deus permite Deus mesmo. permite pra Não, ser eu Deus já passei por testemunha. tanta coisa. E quando você tá, você não enxerga. Quando você tá, você não vê. Quando você tá, qualquer coisa, você aceita. É uma coisa assim que, igual eu falo assim, é surreal, é sobrenatural, você não... É uma coisa assim, muito... De dar ânsia, de dar, sabe? Só que você tá ali. Você acha que você não é capaz, você acha que você não vai encontrar alguém, você acha que se ali acabar, acabou o mundo. É uma coisa surreal. Então, aí você fala assim, não, eu não quero mais. Aí você decide. Aí vem. Aí você, não, eu quero. Não, ele mudou. Coitado dele. Entendeu? Então, é uma coisa assim... um dos relacionamentos abusivos que eu tive, quando eu saí, ainda assim eu recebi ameaça. Então, tipo Meu assim, Deus. ainda assim era que eu era uma vagabunda, que eu era não sei o que tem, não sei o que lá, que, entendeu? Inventava coisas. Então, foi Deus mesmo, assim, que foi tirando eu daquele caminho, foi tirando eu daquela situação, para eu conseguir enxergar depois tudo o que estava acontecendo. Mas você falou você eu já passei teve por mais 2. que um Passei relacionamento por 2 abusivo? relacionamentos abusivos. E é isso que eu gostaria de perguntar também. Porque a gente percebe, né, Fer, que existem relatos de mulheres que elas só se relacionam com homens abusadores. Parece uma coisa, parece que é um imã. Eu falo que é um ciclo. É né? um ciclo. É um Sim. ciclo que a gente... Aí, eu acredito que entra coisas que você já passou lá atrás e vai vindo, né? A repetição do ciclo. Entendeu? Então, tipo, aí você sai de um abusador, vamos dizer assim, você entra em um relacionamento 100% saudável, pra você não é normal, entendeu? Pra você não é normal um relacionamento Falta alguma saudável. coisa. Você fala, ai meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Será que tá normal? Mas você isso consegue mesmo. enxergar como... Hoje eu enxergo tudo Sim, completamente. mas você quando saiu desses 2 relacionamentos Sim. abusivos, o primeiro relacionamento que você teve normal, você conseguiu enxergar como normal ou você achava que faltava alguma coisa? Sempre a gente vai achar que falta, né? Só que aí é o trabalhar que eu falo de De Deus e do psicólogo. Porque tem que ter. Sim, olha, gente, olha que importante, né? As mulheres precisam entender que elas não estão sozinhas e que elas precisam procurar ajuda, né? Porque sem essa ajuda de Deus, né? Em primeiro lugar, porque eu falo que sem Deus a gente não Sim. chega em lugar nenhum. E procurar uma terapia também, né? Hoje a cidade de Sumaré fornece esses atendimentos. Então, depois a gente coloca aí os telefones para que elas procurem, porque é muito importante isso, gente. Sem Deus e sem uma ajuda psicológica, muito difícil sair desse ciclo. E repetir esses ciclos, né? Porque a repetição desses ciclos é o que você quer deixar para os seus filhos, né? Porque se você já viveu isso, aí você vai continuar nesse ciclo, a sua filha vai entrar nesse ciclo, vai repetir. Alguém precisa encerrar isso, né? Porque isso é uma maldição na vida de uma mulher, Sim, né? E aquilo que a gente estava falando antes do programa, daquela situação, é a gente fazer a nossa família. Sim. Isso, aí sim, o que a gente quer. Igual no caso quando eu tiver meus filhos, o que eu quero para eles que eu não Exato. tive, alguma coisa do Aí tipo. eu vou fazer uma parte. O filho da Fernanda Moranza teve uma situação exercendo a profissão dele, né? Ele é médico e uma pessoa entrou, agrediu ele e tudo mais. E na delegacia, esse homem que agrediu ele estava com o filho. Na delegacia, o filho da Fernanda falou uma frase que mexeu muito comigo, e minha filha tem 19 anos, e ela mexeu muito mais com a cabeça dela. Ele virou e falou assim, olha, bem material eu não estou preocupado, isso aqui eu trabalho e ganho. Eu estou preocupado com o exemplo de pai que ele está deixando para o filho dele, vendo ele agredir, acontecer tudo isso. Que exemplo de pai ele deixou? Gente, que tapa na cara da É sobre sociedade. Isso foi uma coisa
forte, né? E assim, Fernanda, publicamente eu quero deixar aqui meus parabéns pela criação dos seus filhos. Ah, obrigada. Porque Fer. ouvir uma pessoa falar, um homem de 24 anos falar uma coisa dessa, a gente sabe que ele é um homem. Ontem eu vi um vídeo que falava sobre isso. O homem, ele não é criado agora, assim, grandão. Ele é criado lá de trás, né? Sim. Da criança que segura a porta para alguém passar. Sim. São detalhes. E a nossa responsabilidade, porque a mulher, ela gera... E a mulher que educa os homens, né? A mulher gera o homem e a mulher educa o homem, porque é da maternidade. Então, a gente deixa um recado aqui, Estela, aproveitando aí, também respeitando o seu público, a importância, gente, das mulheres educarem esses homens para que sejam homens que respeitem as mulheres. Porque hoje eles são criança, mas amanhã eles vão se tornar, né, pai de família, vão se tornar maridos. E é uma responsabilidade muito grande. Eu conversando com a Fer, falei, Fer, e a gente acaba se chocando com essa cena que a Fer viu. Nossa, porque é tão Não é normal, normal, né? É para ser normal, mas a gente está vivendo uma sociedade de inversão de valores. Que o que é bonito, o que é o correto, já não é mais normal, é o diferente. Que é onde entra os relacionamentos abusivos. Exato. E aí, nessa sociedade, agora eu faço uma pergunta para você. A gente costuma ver algumas influencers com a vida perfeita. Aí elas estão lá e eu vou citar o nome aqui, que tem até música, né? O Alô Virgínia. A mulher tem a vida perfeita, meu Deus do céu. Ela acorda num bom humor, ela vai dormir no bom humor, ela se despede e tudo mais. Isso é a realidade? Então, meu público me conhece, meu público sabe, né? Eu nunca sou de ficar postando assim, se tá tudo mal, tá tudo mal. Só que assim, hoje eu aprendi a como falar isso na internet. Porque antes eu tinha uma crise de ansiedade, eu colocava lá, expus, né? Expunhava, como é que fala? Colocava mesmo ali, expunha, né? Expunha lá, a Deus dará. Hoje não, hoje assim, é que hoje também, graças a Deus, muita coisa melhorou. Mas hoje eu sei, assim, como falar. Mas, se eu não tô bem, eu não tô bem. Se eu tô bem, eu tô bem. E se tá tudo lindo, tá tudo lindo. E eu sempre fui assim, real com elas. Em todas as partes da minha vida. Eu queria perguntar para você. Hoje, a gente... O que o público que vai até a internet, ele quer ver? Porque a gente vive na internet, é tudo muito rápido, né? O dedinho vai para lá e vai para cá. O que não interessa é segundos, eu já vou tirando. Qual é o segredo para mim continuar ali assistindo a Estela ou qualquer outro conteúdo? O que o público quer assistir, Estela? Então, hoje, as pessoas elas querem ver a verdade, né? Eu sinto isso. Então, elas querem ver a verdade do que você está vivendo, a verdade do que você está passando. Não uma história contada. É claro que, igual uma Virgínia. A Virgínia passou por muita coisa para chegar onde ela está hoje, né? Sim. Então, hoje, a gente fala assim que não é só a verdade, né? A gente sabe que tem ali um pouco de marketing em cima de tudo que ela faz, né? Também, né? Então, ali, a internet é uma só. Ou você adere a um personagem e segue aquele personagem pra vida, ali. Exato. Ou você mostra a verdade mesmo. E hoje eu acho que a verdade é o que mais Eu estava prevalece. assistindo aquela influencer, É Marcela? Cela, né? Ah, Cela. Que ela se coloca como milionária, bilionária, Sim. né? Que é o personagem que ela vende. Agora parece que ela foi convidada para um programa de TV. Que é aquilo que ela se vendeu, né? Foi a proposta que ela quis criar e deu certo. Porque na verdade a Cela, o que ela fez? Ela falou ali que ela era uma milionária sem ela ser. Ela veio para São Paulo sem nada. Sim, é muito Então, bonita a história dela. ela fez a vida dela acontecer. Tanto que, se você vê, às vezes, no Instagram dela, ela posta ela personagem e ela não personagem. Olha que legal, que bacana, né? Sim. E nela eu vejo também muita verdade. Sim, e eu falo que é legal porque, às vezes, eu adoro o TikTok. Meu momento de lazer em casa, eu gosto de TikTok, eu gosto de assistir as influencers, eu vou com o dedinho. E quando eu chamo a minha atenção, eu assisto. E as pessoas, às vezes, elas querem também entrar no conto de fadas. Elas buscam, às vezes elas não querem somente só... tem momento que a gente quer a realidade, mas tem momento que a gente quer viver o conto de fada da Marcela. Sim. Né? Aquela riqueza, que ela é bilionária. Eu vi uma entrevista dela com o Pablo, que eu achei o máximo, que ela coloca o Pablo lá embaixo, né? Então, eu acho que é isso que o público quer, né? Essa divergência. O Gerson foi fazer aniversário dela ano passado. Ah, ele foi? Ele foi fazer os Aliás, vídeos. eu vi ele com o Carlinhos Maia, né? No mesmo aniversário, inclusive. Olha, foi no que aniversário legal. dela. Tava ele com o Carlinhos Maia, ela, uma galera, né?
E aí ele pegou e foi gravar ela, fazer alguns vídeos e tal. E aí ela falou, Zé Fortunado, você tá, tipo, falando com ele, né, no jeitinho dela, de personagem. E ele falou, eu falei assim, como que ela é, pessoalmente, né? E ele falou assim, não, ela é ela e ela é o personagem. Então, tipo, legal. é muito legal. É muito interessante. Gente, olha, é um mundo totalmente diferente, né? Que a gente... E assim, eu vou falar por mim, tá? Hoje eu não acordei muito bem, não. Acordei meio com o pezinho esquerdo, né? E hoje eu abri lá, já apareceu logo de cara um vídeo da Virgínia, eu não quis ver. Eu falei, não, eu não quero ver essa mulher aqui, que essa mulher é perfeita demais, sabe? E ninguém pode ser tão perfeito assim, né? É uma coisa de... Mas tem dia que eu quero ver, e tudo mais. É muito, acho que, do sentimento que você está, né? Sim. E os seus vídeos, Estela, eles mostram exatamente quem você é, né? E é legal, Fer, porque uma coisa que eu gosto muito no seu conteúdo, Estela, é quando você posta as fotos, quando você ainda estava com uns quilinhos a mais. Nossa, que maravilhoso. você vai para as telas e você posta foto de biquíni, tá tudo bem, foto de maiô com as gordurinhas. Eu acho isso sensacional. Porque as mulheres, ao ver ali, vai trazer uma mensagem para elas. Tá tudo bem. A questão da autoestima. Porque, às vezes, a mulher, ela vê essa Virgínia aí como se fosse algo Sim. que tinha que ser assim. E não tem que ser assim. Eu fiz uma ação, né? É isso que eu ia falar. Conta Eu achei dessa sensacional. ação que você fez. Eu Conta fiz pra uma gente. ação com a minha loja, na Rala, que é pijama, é biquíni. Então, eu tava lá em casa e eu falei assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora para fazer esse provador? E sendo real, né? Porque eu não sou de falsidade nem de mentira. Eu não tava com cashback. E Deus falou para mim assim, pega as suas seguidoras e dá oportunidade para elas que você não teve. Porque quando eu tava lá atrás, eu não tive a oportunidade, né? Eu, às vezes, chegava no lugar e a porta batia na minha cara. Então, eu falei assim, tá bom. Aí eu fui para selecionar uma de cada tamanho, acabei selecionando um monte. E aquilo foi, assim, E foi lindo. surreal. Foi Lindo. muito lindo. Ficou muito... Um Sabe conteúdo assim, ó, muito bonito. Quando elas chegaram, a carinha delas de desconfiada, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu aceitei isso? A outra, tipo, sabe? E aí eu conversei ali com elas, falei um pouquinho com elas, falei o que Deus, né, tinha colocado no meu coração. E quando elas foram embora, tipo, uma falou assim, olha, eu só vou fazer foto de pijama. Eu falei, tá bom. Chegou lá, ela colocou o biquíni, se sentiu bem, comprou o biquíni. Isso. Então, você vê, assim, a transformação dela, sabe? Aí a outra deu um testemunho ainda pra mim, que eu até tenho que postar lá depois, que a partir daquilo, outra loja de biquíni chamou ela. A outra, a partir daquilo, voltou com a loja dela de brinco, colar, essas coisas. Então, assim, eu só tô fazendo o que Deus quer. E olha, gente, nesse ensaio tinha gente com todos os tipos Do de corpo. 34 até os 56. E Olha foi que lindo, sensacional. lindo, Eu lindo, vi, lindo. eu achei sensacional. De uma sensibilidade tão grande. Parabéns, viu, Obrigada. Estela? Parabéns Parabéns, mesmo. porque às vezes a gente cria uma imagem não real e é isso que a gente tem que mostrar para as mulheres, né? Que não existe uma beleza única. Todos nós somos filha do Criador, todos nós temos uma beleza dentro de nós, que a beleza exterior, ela é apenas algo que não vai, que a beleza maior está aqui dentro. O que a gente tem para dar para o outro, né, Fer? Sim. Então você está de parabéns pelo seu conteúdo, Muito obrigada. viu? E Estela, agora sim, o que você quer deixar de mensagem para os seus seguidores, para as mulheres que querem começar a ser digital influencer e para suas seguidoras, para seus seguidores, o que você quer deixar de mensagem para eles? A primeira coisa o hater é tudo. Hoje, todos os famosos já entenderam isso. Então, assim, é o hater que eleva ali, às vezes, um perfil, né? Então, Explica para as pessoas o que é, para quem não sabe o que o é. que é um hater, né? Um hater é uma pessoa, às vezes, que fica ali falando mal ou criticando alguma coisa do tipo. Sim. Só que hoje, com tudo que eu aprendi da internet, eu entendi que é isso que move, vamos dizer assim. É isso que dá aquela movida, né? Só que, assim, eu quero acreditar que isso ainda vai acabar. Porque, do mesmo jeito que isso move, isso atrapalha. Desmonta, né? Que é o que aconteceu comigo, né? Por muitas vezes eu quis desistir por conta disso. Então, desisti por conta disso. Eram julgamentos fortes? Eram pesados. Tipo assim, vamos supor, eu cheguei na praia, e aí as pessoas falavam, você só não vai se afogar porque você é uma orca. Você, sabe, coisas pesadas Verdade. mesmo. Então, era bem pesado.
E eu sempre trabalhei esse negócio de aceitação, né, do corpo. E de quando eu mudava, mudava. Então, era bem essa então, parte. quando acontece algumas lá nos famosos, tá tudo bem, começa a ficar esfriando, vem uma polêmica. Você entendeu? Muitas das vezes, o famoso paga pro site de fofoca postar O hater aquilo da dele. Ibope. Olha Aí, ó. isso. É bom. Porque às vezes reacende, né? Ó, a pessoa voltou a ser Sim. comentada na Aí, rede no social. caso, igual assim, às vezes viraliza algum vídeo assim, né? Eu peço a Deus que eu não tenha mais hater, né? E que o mundo inteiro não tenha mais hater. Mas, infelizmente, ali na internet tem tudo. Só que hoje, igual o meu público, hoje tem aqueles que às vezes quer falar mal e daí tem a pessoa que já vai responder. Então, eles mesmos começam a se responder ali. Entendi. Em todas as áreas, E né? isso vai aumentando as visualizações. Isso acaba aumentando as visualizações. Então, só que assim, igual eu falo para Deus, Deus, eu quero que não seja assim comigo, né? Quero que as pessoas, igual no caso do buquê, que as pessoas olhem ali teve muitas críticas. Teve gente que falou assim, Deus só fala com quem tá na internet. E Deus não sei das quantas, sei que lá. Tipo, teve críticas. Só que, para mim, as críticas, ficou de lado, porque o que tem de positividade de mulher falando, o vídeo chegou em mim porque eu pedi uma resposta para Deus, entre outras coisas. Então, quem está começando agora, não deixa nada esfriar. Fecha o ouvido, fecha o olho, ora a Deus e segue. Segue, vai que uma hora vai dar certo. Porque eu creio que eu ainda vou voar muito ainda. Esse aqui é o primeiro podcast, inclusive, tá, gente? Que eu tô fazendo. Somos privilegiadas. Ai, que privilégio, nossa. Eu nunca participei de um podcast, nunca fiz um podcast na vida. Esse aqui é o primeiro que eu tô participando. De muitos. De Virão muitos, né? muitos. Se Deus quiser. E eu fiquei lisonjeada, vocês viram, né? Quando vocês falaram, eu falei, sei não, hein? As duas estão me enganando. Não. A gente fica muito feliz com a sua aceitação. É uma honra para nós. Estela, ter você aqui com a gente. Quem não conhece, siga lá. Passa o seu Instagram para o pessoal que está assistindo a gente. Estela Gabriela. Estela Gabriela. Estela, como escreve Estela? O nome dela é porque chique. não é um nome né, normal. É. É STHELA. Gabriela com 2 L e 2 A no final. Olha só, siga lá que o conteúdo é muito bom. Vocês vão amar, gente. E aí, mulheres, é isso aí. Fiquem com a gente. Até o próximo programa podcast De Frente Com elas.